a ajuda do Senhor, e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Aqui nesse versículo está falando bem claro conosco. Deus, ao nós clamarmos a Ele, ao nós orarmos a Ele, invocarmos o nome do Senhor, Ele ouve a nossa oração e elimina, limpa, lava todos os medos que há no nosso interior, no nosso coração. Deus pode transformar até a perspectiva da tua visão, a forma com que você vê as coisas. Deus pode transformar você. Amém? Então, quando ele fala aqui, eu pedi ajuda ao Senhor, neste momento de pandemia mundial, nós vemos e temos notícia de pessoas por todo o nosso planeta Terra orando, clamando, suplicando, jejuando, pedindo por todas as nações, por todos os continentes, pelo mundo inteiro, orando a Deus e pedindo socorro, Senhor. Intervém ao nosso favor, nos ajuda. E são pedidos de oração de cada um de uma forma, e cada um com um objetivo, mas todos numa mesma intenção. Sara a nossa terra, Senhor. Sara a nossa casa, sara a nossa saúde, sara a nossa família. Sara o nosso lar. Amém? Então, aqui quando ele fala no versículo 4, eu pedi ajuda do Senhor e ele me respondeu. Ele fala com convicção num Deus que ele acredita. Com fé, acreditando num Deus vivo e eficaz que pode sim mudar a nossa sorte. E aí continua o versículo falando assim, ele me livrou de todos os meus medos. Então, os medos que estão contidos, escondidos aqui dentro do nosso coração, aqui ele está falando que quando eu pedi a ajuda de Deus, ele me responde e tira todos os medos de dentro do meu coração. É isso que está falando aqui, que Deus tira todos os medos do nosso coração. Deus tira todos os medos que nós estamos sofrendo, estamos nos angustiando. Amém? Agora vamos passar para o 6º tópico, ainda no livro de Salmos, mas agora no capítulo 23. Livro de Salmos, capítulo 23, amém? Versículo 4, fala assim: ainda que eu ande por um vale escuro, como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo, tu me proteges e me diriges. Aqui está falando de uma pessoa com autoconfiança, porque essa pessoa está cheia de fé. E não uma fé em si mesma, um amor próprio. Não é disso que está falando aqui. Está falando de que por mais que essa pessoa passe pelo vale da morte, como estão passando hoje as pessoas da área da saúde, que trabalham nos hospitais, pessoas que estão enfrentando de frente a morte, ali com pessoas contaminadas pelo vírus, né, do Covid-19. Então, nós vemos pessoas de frente, passando pelo vale da morte realmente, mas aqui está falando que essa pessoa, além de autoconfiança e firmada em quê? Em fé, essa pessoa tem aquela certeza dentro dela que ela não está só. Então aqui ele fala assim, ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo, tu me proteges e me diriges. O que está falando aqui para nós neste momento? Está falando de alguém com autoconfiança, porque é cheio de fé. Também está falando que Deus está com essa pessoa não está sozinha. Essa pessoa se sente amparada, se sente protegida, resguardada. E aí ele continua falando assim, tu me proteges e me diriges. Quando fala isso, fala de Deus nos amparar, Deus como um pai, nos colocar no colo e nos proteger. E mais do que isso, quando fala nos dirige, fala de um Deus que nos conduz por um caminho reto e pleno. Fala de um Deus que nos conduz mostrando, olha filho, vai por esse caminho aqui que é o melhor.
Por esse caminho vai dar certo tua vida, teu casamento, teus negócios. Vai dar certo aquilo que você colocar a sua mão. Ah, e por esse? Não, por esse não vá. Então há um Deus que nos dirige, que nos mostra qual o caminho certo a prosseguir. E Jesus, ele fala para nós nas Escrituras Sagradas que ele é o caminho, não há outro. Nós podemos, de inúmeras formas, buscar um consolo, buscar um refrigério, buscar uma restauração. Mas o único que pode nos levar a Deus é Jesus. Porque a Bíblia fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Assim diz o Senhor. Então, ele é o único caminho para nos levar até o Pai. Amém? Agora, no nosso 7º ponto, vamos abrir o livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Livro de Filipenses, lá no Novo Testamento, Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Fala assim: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam. Orem sempre com o coração agradecido. Veja bem o que está falando aqui conosco. Está falando que não devemos nos preocupar com nada. Nada. Quer dizer o quê? Deixarmos de trabalhar? Não, de modo algum. Está falando que nós devemos entregar, devemos descansar em Deus o nosso coração. Devemos descansar em Deus nossas preocupações, nossas aflições, nossas angústias. É isso que está falando aqui. Quando fala não nos preocuparmos com nada, não é ficarmos isentos, alheios a tudo à nossa volta. Pelo contrário, é vermos o problema, detectarmos o problema e entregarmos ele à presença de Deus. Amém? Então aqui, quando ele fala no versículo 6 de Filipenses, capítulo 4, ele fala, não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus. Aqui está dando a direção. Se você tiver uma preocupação, tiver uma aflição, não se aflige o seu coração com tal coisa, mas entregue para Deus aquilo que está te importunando com as suas orações. Amém? E o que vocês precisam, orem sempre com o coração agradecido. Quer dizer o quê? Esse finalzinho. Que eu não devo me preocupar com nada, porque em minhas orações eu entrego todas as coisas que me afligem para Deus. Mas já acreditando que Deus responde e respondeu a minha oração, o meu clamor, entendendo que eu já sou agradecida porque eu creio num Deus que me responde, num Deus que é vivo, num Deus que é eficaz e que fala comigo. Então, eu já oro a Deus agradecida, porque creio na sua resposta, no seu renovo para a minha vida. Amém? Agora, passamos para o tópico 8. Amém? O 8º tópico aqui. Já fomos, sim, é o 8. Ainda em Filipenses 4, agora no mesmo livro, no mesmo capítulo, apenas mudando de versículo. Agora no versículo 8, Filipenses 4, versículo 8. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Este versículo é um versículo que eu tenho falado muito em várias palavras, porque não há como eu ter um relacionamento com Deus com minha mente totalmente deturpada, ocupada por pensamentos sujos, pensamentos inadequados, coisas que realmente conturbam a nossa mente de uma forma em que ali não há espaço para o Espírito Santo habitar. Então, esse versículo é algo que nós temos que praticar
diariamente, quantas vezes for necessário por dia. Então ele fala, vou ler novamente, preste atenção, fica aqui comigo. No versículo 8 de Filipenses 4. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Veja bem quantas coisas ele nos direciona, ele nos mostra o caminho aqui. Senhor, então, se eu não posso pensar coisas que te desagradam, coisas que me afastam de tua presença, coisas vãs, bobeiras, o que então eu coloco na minha mente? Então ele nos direciona. Deus é um Deus tão maravilhoso. Ele não é um Deus que simplesmente chega à nossa porta e fala, não, não pode. Ele é um Deus maravilhoso, realmente como um pai que nos ama, que se importa com cada detalhe de nossas vidas, ou um pai sobre nós. Então, aqui ele fala não somente o que não podemos, mas ele fala o que devemos ocupar a nossa mente e de que forma, né? Usar o nosso intelecto, o nosso raciocínio, nossa capacidade, nossa inteligência para as coisas do reino, para as coisas que agradam a vontade de Deus. Amém? Então ele fala que nós temos que ocupar a nossa mente com as coisas que são boas, com coisas que merecem elogios. E mais do que isso, ele fala, temos que ocupar a nossa mente com coisas que são verdadeiras, com coisas que são dignas, com coisas que são puras, com coisas que são decentes, louváveis. Quer dizer o quê? Vamos ocupar a nossa mente com algo que seja produtivo, construtivo e que faça algo de bom para mim, ocupando a minha mente. Amém? Agora, no nosso tópico de número 9, o nono tópico, abra no livro de Hebreus, ainda no Novo Testamento, capítulo 13, versículo 6. Amém? Livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 6. Nosso nono tópico. Vamos lá. Fala assim no versículo 6. Portanto, sejamos corajosos e afirmemos: o Senhor é quem me ajuda e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Então, neste versículo, ele, além de ter aqui um relacionamento bem intenso com Deus, nos transparece perfeitamente, ele ainda indaga. Ele termina o versículo numa interrogativa, aqui nos mostrando que nós tenhamos que ser pessoas decididas quando fala da questão de sermos cristãos verdadeiros. Portanto, sejamos corajosos. Então, ele está falando aqui que para ser cristão, mas cristão de verdade, ao pé da letra, quem vive, quem tem o aroma de Cristo, quem tem o perfume de Cristo sobre si, uma pessoa diferenciada, que a Bíblia se refere a ela como sal da terra, luz do mundo, que é onde ela entra, o seu perfume, o perfume de Cristo que está sobre ela, exala. Então é desta pessoa que nós estamos falando, alguém realmente que exala a presença, a semelhança do Cristo vivo nesta pessoa. Então ele fala, portanto, sejamos corajosos e afirmemos. Olha aqui, não adianta só ser corajoso, tem que afirmar, tem que defender uma causa. E essa causa é a presença de Cristo sobre nós. Nem mais, nem menos. Mas defendermos o quão maravilhoso é a presença do Senhor Jesus sobre as nossas vidas e quanto ela faz diferença onde ela entra. Transforma lares, casas, famílias, aonde ela entrar. O Senhor é quem me ajuda. E eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer?
Então aqui está falando que essa pessoa tem coragem, ela tomou um posicionamento de afirmar e defender a sua fé. E aqui está falando que ela não é sozinha, que o Senhor a ajuda, cuida dela. E também ela não tem medo, porque ela se sente amparada, protegida. E ela termina com a interrogativa falando: quem pode vir contra mim? Quem pode me fazer algum mal, algum dano, algum dolo, se o próprio Deus é comigo? Então aqui essa pessoa está falando: olha, dentro da minha alma eu tenho segurança, que eu não sou sozinha. Eu não sou uma rejeitada, eu não sou uma qualquer, eu não sou uma ninguém. Eu tenho um Deus, um Pai. E eu decidi estar ao lado dele, eu afirmo a minha fé em Cristo Jesus. E mais do que tudo, isso gerou coragem em mim para gritar a todos os cantos que eu sou dele e ele é meu. Amém? Agora, partindo para o nosso 10º tópico. Vamos lá? 10º tópico, para você que está anotando, livro de 2 Coríntios. Ainda no Novo Testamento, vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Repetindo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Fala assim: por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espiritual vai se renovando dia a dia. Então aqui está falando algo até bem curioso. E que muitos de nós